Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus, para aqueles que nos acompanham também pela internet. Gostaria de compartilhar com os irmãos nesta manhã a palavra do Senhor no livro de 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, do verso 1 ao verso 12. Nós vamos falar sobre salvação, graça de Deus. Esse é o tema da nossa mensagem desta manhã. Primeira Pedro, capítulo 1. A palavra do Senhor nos diz: Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta aos escolhidos que vivem como estrangeiros nas províncias de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Deus, o Pai, os conhecia de antemão e os escolheu, e o Espírito os santificou para a obediência e a purificação pelo sangue de Jesus. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com o seu poder até que recebam essa salvação, pronta para ser revelada nos últimos tempos. Portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim a sua fé está sendo experimentada. E ela é muito mais preciosa que o simples ouro. E isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Embora nunca o tenham visto, vocês o amam. E ainda que não o vejam agora, creem nele e se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa, pois estão alcançando o alvo da sua fé, a sua salvação. Até mesmo os profetas queriam saber mais sobre essa salvação e investigaram a respeito, quando profetizaram acerca da graça preparada para vocês. Buscavam descobrir em que tempo ou ocasião se referia o Espírito de Cristo, que neles estava ao predizer o sofrimento de Cristo e a sua grande glória posterior. Foi-lhes dito que suas mensagens não eram para eles, mas para vocês. E agora, essas boas novas lhes foram anunciadas por aqueles que pregaram pelo poder do Espírito Santo enviado do céu. É tão maravilhoso que até os anjos anseiam observar. Essa é a palavra de Deus, escrita a nós por volta aí do ano 64 depois de Cristo, pelo apóstolo Pedro. Foi escrita num momento de grande dificuldade, de grande luta, de uma perseguição e provações muito ferrenhas sobre a Igreja de Cristo. Um momento tão complicado da vida cristã, em que chegaram a faltar cruzes, faltou madeira para crucificar os cristãos. Tamanha quantidade de gente que foi crucificada em nome de Jesus. Os cristãos eram crucificados e neles era jogado piche e acendiam, como se fossem tochas para iluminar as ruas de Roma. A perseguição era ferrenha, irmãos. O fato de ser cristão já era uma sentença de morte naquela época. E à medida que nós lemos esta carta, uma das coisas que nós compreendemos é que nós precisamos nos lembrar, trazer à memória aquilo que nos dá esperança nos momentos de dificuldade. Pedro, por que Pedro escreve esse tipo de carta? A palavra do Senhor nos diz que o objetivo dele, lá no capítulo 5,
no verso 12, ele fala por que ele escreveu essa carta. O meu objetivo ao escrever é encorajá-los e garantir-lhes que as experiências pelas quais vocês têm passado são verdadeiramente parte da graça de Deus. Permaneçam firmes nessa graça. E aí você fala, nossa, mas espera aí, ele está nos encorajando e dizendo que as experiências, as lutas, as provações que nós estamos enfrentando fazem parte da graça de Deus. Para entender isso, eu preciso ir lá em Filipenses, quando Paulo fala que nós recebemos não apenas o direito de crer em Cristo, mas o privilégio de sofrer por Cristo. E enquanto nós observamos essa palavra, né, essa carta que o apóstolo Pedro ele escreve aos irmãos, nós conseguimos entender o quê? Que Pedro havia passado por uma conversão. Pedro realmente havia sido transformado por Jesus. Lembra que nos últimos dias nós falamos sobre o chamado, né, a identidade e a missão, quando nós observamos ali o capítulo 21 de João, quando o Senhor chega para Pedro e pergunta, Pedro, você me ama? E a resposta a esta pergunta é aqui, é realmente dizer sobre a identidade e a missão de Pedro. Naquele momento, Pedro ainda não estava pronto para dar a vida por Jesus. Quando nós lemos esta carta, nós percebemos que ele realmente havia assumido a responsabilidade da missão que lhe havia sido dada de pastorear as ovelhas do Senhor, de alimentar estas ovelhas. E como um bom pastor, Pedro está aqui escrevendo esta carta para encorajar os irmãos nos dias de luta, para dizer que as lutas fazem parte da caminhada e que nós não devemos nos desanimar, porque isso faz parte da graça de Deus sobre nós. Lucas, quando ele escreve lá no capítulo 22, verso 32, ele diz que Jesus falou para ele, quando você se converter, você atrairá muitos para mim. Talvez nós ainda não tenhamos sido convertidos, porque muitos de nós não temos trazido pessoas a Jesus. Talvez nós precisamos de uma nova conversão. Nós pecamos todos os dias, precisamos nos converter todos os dias. E esta carta do pastor Pedro, ela nos é encaminhada hoje para nos fortalecer no momento de pandemia, no momento em que muitas pessoas estão perdendo familiares, como nós vimos aqui os pedidos de oração, né? Uma esposa enterrando marido e filhos, maridos enterrando esposas, pais enterrando filhos, filhos enterrando pais, amigos enterrando amigos. São momentos difíceis, são momentos complicados, em que o nosso coração ele se aflige, em que nós muitas vezes perdemos inclusive a visão de Cristo, porque olhamos para as circunstâncias, perdemos o ânimo, perdemos a esperança, nos entristecemos, nos fechamos dentro do nosso mundo e permitimos muitas vezes que a escuridão das circunstâncias que nos envolvem adentrem o nosso coração e a nossa alma, fazendo com que nós muitas vezes venhamos a esfriar no nosso amor por Cristo. As nossas lutas de hoje, elas são diferentes das lutas dos irmãos do tempo em que Pedro escreveu. Mas uma coisa que nós temos em comum é sempre a presença da morte, da dor e do sofrimento. Então Pedro, ele começa escrevendo esta carta. E a primeira coisa que nós vemos nesta carta é o remetente. Quem escreve é Pedro, e ele coloca, eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Um apóstolo é alguém que foi primeiramente chamado, como nós vimos Pedro sendo chamado em Lucas no capítulo 5,
Depois nós vemos em Lucas capítulo 22, 32, quando é dito a ele, olha, quando você se converter, você vai conduzir muitos ao Senhor. E nós vemos a confirmação do seu chamado e o envio dele, quando nós olhamos a grande comissão, no último capítulo de Mateus, quando nós vemos o chamado, a confirmação dele em João 21. Um apóstolo é aquele que foi enviado por Jesus Cristo para dar continuidade ao ministério da palavra, ao ministério de alcançar pessoas, ao ministério do ensino. Um apóstolo é aquele que viveu com Jesus, que aprendeu de Jesus e que Jesus enviou. É um mensageiro, é alguém, um portador de boas novas, um portador das boas notícias. Esse é o apóstolo Pedro. Por isso que ele diz, eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, porque o apóstolo não é auto-intitulado. Eu não posso chegar aqui e dizer para vocês, eu sou um apóstolo de Jesus. Porque o apóstolo tem que ter vivido com Jesus, ou ter sido levado ao terceiro céu para um encontro com o Cristo glorificado, como no caso de Paulo. E nós, que hoje ministramos a palavra do Senhor, somos, no máximo, com muito esforço, copastores de Jesus. Porque lá no capítulo 5, Pedro vai falar que nós somos copastores do grande pastor, do supremo pastor. Então este Pedro é o apóstolo Pedro. E aí nós vemos o remetente, e além do remetente, numa carta nós também precisamos saber quem é o destinatário. Os destinatários são aos escolhidos, aos eleitos, né? Escolhidos ou eleitos que são estrangeiros ou peregrinos na diáspora, né? Que estão espalhados. Então nós precisamos compreender isso. Quando a gente fala de escolhidos, aí entra o nosso grande problema, né? Porque nós temos um problema de saber por que nós somos escolhidos. Por que somos escolhidos? Não somos escolhidos porque somos mais bonitos ou porque estamos na igreja, no lugar de culto. Não somos escolhidos porque pagamos as nossas contas em dia, porque tratamos bem as pessoas ou porque não temos um linguajar melhor do que outros. Não. A escolha, ela é única e exclusivamente da parte de Deus. Deus é quem escolhe. Se somos escolhidos é porque Deus nos escolheu de antemão. Antes da criação do mundo, Ele já havia nos escolhido. E aí nós caímos naquela... então eu sou escolhido, você é uma escolhida, nós somos escolhidos. Mas escolhido para quê? Salvos do quê? Essa é a grande questão. Para que nós somos escolhidos? Nós precisamos aí olhar Efésios, por exemplo, Romanos 8, 29 diz que nós somos escolhidos e chamados para nos tornarmos semelhantes a Jesus Cristo. Então a salvação, amados, a gente acha muitas vezes que Jesus, Ele veio, morreu só para me salvar, para eu morar no céu depois que eu morrer aqui. A gente acha que a salvação é só isso. Que a salvação ela é só minha, que eu vou ser salvo, Jesus morreu só por minha causa, para que depois que eu morrer aqui eu possa ir para o céu. Nós perdemos a dimensão do alcance da profundidade da salvação. Nós achamos que Jesus morreu só por nós. Não, Jesus morreu para reconciliar com o Pai toda a criação, amados. A história da redenção, ela começa em um jardim e termina em um jardim. A história da redenção, ela começa com Deus, Pai e Filho e o Espírito Santo sem um templo. E termina com Pai, Filho e Espírito Santo sem a necessidade também de um templo. A história da redenção começa lá com a união de um homem e de uma mulher e ela termina com a união de Jesus com a igreja. E no meio, entre a criação e a redenção, nós temos a humanidade, a criação como um todo. Quando nós falamos de salvação, nós precisamos entender que ele vai começar
reconciliação, restaurando o ser humano, a nossa humanidade. Ele está começando restaurando a imagem e a semelhança do Filho em nós. E vai dar continuidade nessa reconciliação, restaurando também toda a criação. Toda a criação precisa ser alcançada pela salvação. Toda a criação é escolhida, todos nós somos escolhidos. O que nos diferencia é a nossa resposta ao chamado de Jesus. Mas e aí a gente olha, por exemplo, Romanos 8:29 diz que nós somos chamados, somos escolhidos, salvos e chamados para nos tornarmos semelhantes ao Filho de Deus, semelhantes a Jesus. Então Jesus nos salvou para que a gente seja igual a Ele. Nós somos salvos não simplesmente para depois que morrer a gente ir morar no céu. Nós somos salvos para aqui. Nós sermos transformados de glória em glória, até que nós sejamos plenamente transformados para sermos a imagem, o reflexo de Jesus Cristo, a fim de que as pessoas, que um olhe para o outro, eu olhar para você e eu ver Jesus, você olha para mim e vê Jesus. Todos nós nos parecemos com Jesus. Esse é um dos objetivos da salvação. O outro objetivo é que nós sejamos adotados como filhos de Deus, que encontramos lá em Efésios 1:4, ele fala exatamente isso, que nós possamos ser 1:5, diz que nós sejamos adotados para sermos filhos de Deus por meio de Jesus Cristo. No verso 4 de Efésios capítulo 1, diz que nós também somos escolhidos, chamados, para quê? Para sermos santos e sem culpa diante do Senhor. Efésios 2:10 diz que nós somos escolhidos e chamados para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Aquilo que nós temos que fazer, Deus já preparou desde antes da fundação do mundo. Ele já havia escolhido, já havia separado, os dias das nossas vidas já estão todos contados. Ele nos escolheu por quê? Não foi porque somos bonitos, falamos bem ou pagamos as nossas contas em dia, mas Ele nos escolheu, segundo Efésios 1:5, por causa do seu amor. Foi por causa do seu amor que Ele nos escolheu. Por que Ele nos escolheu? Efésios 1:6, Ele fez isso para o louvor da sua graça gloriosa. Ele não te escolheu para você ganhar dinheiro, para você ter uma casa grande, carro bonito, viajar, ser reconhecido no mundo. Não, Ele escolheu você para que você glorifique ao nome dEle, com tudo o que você faz. Seus pensamentos, as suas emoções, as suas atitudes, tudo em você deve glorificar a Deus. O propósito da nossa existência é para termos prazer nesta vida, e à medida que nós temos prazer nesta vida, nós glorificarmos ao Pai. E a salvação, para que a gente foi salvo, né? Para quê? Por que nós somos? Do que nós somos salvos? Acho que essa é a questão. Do que nós somos salvos? Você tem noção do que você foi salvo? Algumas pessoas acham que eu fui salvo só para morar no céu depois. Diminui demais. Quando na realidade nós somos salvos, amados. Um salvo só precisa ser salvo porque ele está perdido. E nós estávamos perdidos em nossos pecados, em nossos delitos. Nós estávamos longe da presença de Deus, nós nem éramos povo de Deus. Mas a partir do momento em que Jesus adentra a história, rompe a história, Ele se humilha, porque a história da redenção, ela tem a humilhação, a expiação e a reconciliação. A humilhação é quando Jesus se humilha. Um Deus que nasce por um nascimento virginal, como eu e você. Ele se diminui, Ele sai da presença do Pai para vir morar conosco. Viver nesse mundo para nos ensinar como é ser um ser humano. A expiação é quando Ele morre naquela cruz por nós.
O seu sangue é derramado. Este sangue é derramado em cada um de nós, para que nós possamos ser reconciliados com o Pai. Porque não existia uma forma, um caminho de volta para as moradas celestiais, um caminho de volta para Deus, porque nós éramos inimigos de Deus. Você já parou para pensar que o Senhor te escolheu e você ainda era inimigo dele? Tudo o que você fazia desagradava a Deus, entristecia o Espírito Santo. Você era um afrontador, uma afrontadora de Deus com as suas atitudes. Deus te dá a vida e você usa a vida para o seu próprio prazer, para a sua própria satisfação e não para glorificar a Deus. Nós éramos inimigos e vivíamos na rebelião contra Deus. E essa rebelião contra o Pai nos tornava escravos do pecado, escravos de Satanás. Então nós somos salvos por meio do sangue de Jesus da escravidão do pecado. Nós somos salvos da condenação do pecado. Nós somos salvos dia após dia pela santificação do Espírito Santo do poder do pecado. E um dia nós seremos salvos completa e plenamente da presença do pecado. Nós somos salvos da escravidão do pecado, desta geração corrompida. Somos salvos da escuridão. Nós somos salvos de nós mesmos, dos demônios que habitam ou habitavam em nós. Nós somos salvos de tantas coisas. Eu acho que assim, a nossa mente, ela não consegue nem contemplar o tamanho e a profundidade da salvação que nos alcançou. E talvez no dia quando nós estivermos diante do Pai, do Filho, do Espírito, quando estivermos com um corpo glorificado, e aí nós vamos olhar e falar assim: caramba, então foi de tudo isso que eu fui salvo? Eu não tinha noção. Nós somos salvos da morte eterna, irmãos. Nós somos salvos de ficar longe da presença de Deus eternamente. E a gente não tem noção disso. Você já parou para pensar o que é você viver a vida sem o amor, sem a graça e sem a misericórdia de Deus? Você desfrutando única e exclusivamente da ira de Deus? Nós somos salvos da ira de Deus. Se o amor de Deus é perfeito, imagina a sua ira. Então, quando Pedro está nos escrevendo, ele escreve aos escolhidos, aos eleitos, aos peregrinos. Peregrino é aquele que entende que esse não é o nosso lugar, essa não é a nossa casa, que nós estamos aqui de passagem. Inclusive tem uma frase do C.S. Lewis que ele diz assim: eu descobri em mim desejos que nada nessa terra pode satisfazer. E a única explicação lógica é que eu fui feito para outro mundo. À medida que Deus habita em nós por meio do seu Espírito, nós vamos descobrindo desejos em nós, anseios da nossa alma e do nosso coração, que essa terra não pode satisfazer. Porque nós não fomos feitos para este mundo, nós somos feitos para a eternidade com o Pai. Às vezes eu me pego tendo saudades do Éden. Mas fala: pastor, mas você nunca foi no Éden? Pois é. Eu tenho às vezes saudade de algo que eu nunca experimentei. Eu tenho saudades daquilo que eu ainda vou experimentar quando eu vejo as bodas do Cordeiro. São desejos do meu coração que essa terra não pode satisfazer. Eu tenho saudade de momentos íntimos com Deus, na presença dEle, em que muitas vezes eu me lanço e parece que não tem nada que me sustente, a não ser a poderosa mão de Deus. Esses são anseios do nosso coração e da nossa alma, à medida que nos aproximamos de Deus. Porque Pedro, ele traz exclusivamente que a salvação é uma obra exclusiva de Deus. Quando nós vemos o verso 2, Deus o Pai os conhecia de antemão e os escolheu, e o Espírito os santificou para a obediência e a purificação pelo sangue de Jesus. O que ele está dizendo? Que nós somos escolhidos pela vontade soberana do Pai, que nós somos redimidos pelo sangue de Jesus,
e que nós somos santificados pela ação poderosa do Espírito Santo em nós, para que possamos obedecer, porque nós somos desobedientes. Todo aquele que vive em rebeldia é desobediente. Todo aquele que vive em rebeldia, ele não consegue se submeter à vontade do Pai. Não consegue se submeter a uma autoridade que reflete o amor de Deus. Mas ele resiste poderosamente. Por isso o Espírito Santo, ele habita em nós. Por isso que o Pai, ele nos amou e enviou o seu Filho a este mundo. O Filho, ao nos amar, ele se entrega em obediência ao Pai até a morte de cruz, para pagar a nossa dívida, que é uma dívida eterna. E à medida que este Filho morre e ressuscita, ele é ascendido aos céus. E Pai e Filho enviam para nós o Espírito Santo, para que não fiquemos órfãos, para que esse Espírito Santo edifique a igreja, fortaleça a igreja, para que esse Espírito Santo exerça a comunhão para a igreja, para que esse Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça e do juízo que haverão de vir sobre todos nós. Então Pedro, ele continua no verso 13, ele nos chama ao louvor. Louvemos a Deus. Por que nós precisamos louvar a Deus? Ele fala para nós, por que a gente precisa louvar ao Senhor? Porque Ele nos deu um novo nascimento. Por sua grande misericórdia. É isso que ele fala, né? Olha, todo louvor seja a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por sua grande misericórdia. Nós nunca podemos desassociar as coisas. Eu não posso simplesmente entender a misericórdia se eu não compreender a graça. Porque ambas são irmãs. São irmãs que estão sempre juntas. A graça é quando nós recebemos aquilo que nós não merecíamos. E a misericórdia é quando nós somos poupados daquilo que nós merecíamos. Então a graça e a misericórdia, elas são irmãs que vêm caminhando junto. Por isso que Pedro, no final do verso 2, ele disse que vocês tenham cada vez mais graça e paz. E em seguida ele nos chama a louvar a Deus pela sua grande misericórdia, porque nós fomos salvos de uma grande condenação. Nós recebemos uma graça de Jesus Cristo para nos livrar de uma grande condenação. A graça nós recebemos como um favor imerecido. Nós não merecíamos, não fizemos nada, irmãos. Não fizemos nada que pudesse nos habilitar a sermos salvos. É única e exclusivamente a ação poderosa de Deus nas nossas vidas. É a sua grande misericórdia repousando sobre cada um de nós, nos separando, nos acolhendo. E aí ele nos diz o quê? Quando lemos Efésios 2, 8 e 9, ele nos diz que nós somos salvos pela graça. Por meio do quê? Da fé. E isso não vem de nós, nem de nós. Isso é um dom de Deus. É um dom de Deus. E por que nós somos passivos nesta salvação? Para que nós não venhamos a nos engrandecer, nos orgulhar. Olha, eu fui salvo por causa disso, disso e disso. Ou ele foi condenado por causa daquilo, mas eu não, porque eu sou... Para que o espírito farisaico não tome conta do nosso coração. A salvação é 100% de Deus. É Ele quem nos escolhe, é Ele quem nos separa, é Ele quem nos chama, é Ele quem nos justifica, é Ele quem nos dá um novo nascimento, pelo qual Pedro também é grato aqui. Por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo. Ou, em algumas traduções, Ele nos regenerou pela sua regeneração. E quando nós pensamos num novo nascimento, é uma obra do Espírito Santo em nós. Nós não temos a capacidade de nascer de novo, que é o grande dilema de Nicodemos, quando olhamos lá em João no capítulo 3, Jesus explicando para ele, olha, você precisa nascer de novo. Você pode ser um mestre, mas se você não nascer de novo, você não vai ver o reino. Mas como que eu posso nascer de novo, Senhor? Será que eu mesmo sendo idoso, eu consigo voltar para o ventre da minha mãe? E Jesus diz, não, você precisa nascer da água e do Espírito. Você precisa nascer do alto.
Por quê? Porque o novo nascimento é uma ação do Espírito Santo em cada um de nós. E à medida que esse Espírito Santo vai agindo em nós, ele vai mudando, ele vai transformando as nossas disposições íntimas, a nossa vontade, ele vai transformando a nossa vontade, ele vai nos dando um novo coração, ele vai nos dando uma nova mente, a mente de Cristo, a fim de que eu e você possamos obedecer. Um novo nascimento implica numa nova vida, um novo jeito de ser humano. E é isso que Jesus veio nos mostrar, como é ser um ser humano que vive à luz do Evangelho, que vive seguindo o Pai, que vive em obediência ao Pai. E à medida que nós recebemos uma nova vida, nós passamos a fazer parte de uma nova família, onde Deus é o nosso Pai, onde Jesus é nosso irmão. E quem tem Deus como Pai não pode escolher o irmão. Então eu não tenho, eu gosto desse irmão, mas não gosto daquele. Não, nós precisamos aprender a viver como família e a cuidarmos uns dos outros como família. Precisamos nos importar, precisamos procurar saber como é que está o nosso irmão, a nossa irmã. Ela está bem, está mal, precisa de ajuda física, financeira, espiritual, emocional. Às vezes nós como irmãos precisamos de uma ligação, precisamos ver a face de Jesus no rosto do nosso irmão para trazer alegria ao nosso coração. E à medida que nós recebemos este novo nascimento por meio do Espírito Santo de Deus, o que a gente recebe? O Pedro ele vai falar no verso 3, na parte final, que nós recebemos uma viva esperança. Então não é uma esperança morta, não é uma esperança estática, passiva, é uma viva esperança, uma esperança que está em movimento, é a esperança do verbo esperançar, é aquela esperança que aguarda a volta de Jesus ansiosamente, Maranata, ora vem Senhor Jesus, mas que não fica sentado apenas esperando. É aquela viva esperança que não diz, que entende que o culto não é apenas ser passivo no momento do louvor, que não é ser passivo no momento da mensagem, mas é o momento em que nós estamos interagindo, estamos recebendo esta mensagem e estamos deixando que ela transforme o nosso coração, transforme a nossa alma, transforme a nossa mente, que ela transforme a nossa disposição para servirmos no reino. Nós travamos uma luta interna porque existe carnalidade ainda em nós. Mas à medida em que nos alimentamos mais e mais da mensagem, da palavra do Senhor, essa luta, ela vai sendo vencida pelo poder do Espírito Santo em nós. Mas se nós abrirmos mão de nos alimentarmos da palavra, de ouvirmos a mensagem, aí sim nós nos tornaremos cada vez mais carnais. E aí nós teremos uma esperança que não é viva. Essa esperança é uma esperança viva. Nenhuma outra religião traz tanta esperança ao coração dos seus seguidores do que o cristianismo. Porque a esperança ela é viva porque nós cremos num Deus que é vivo. Nós não cremos num Deus morto. O nosso Deus ele é vivo, ele é poderoso, ele venceu a morte, ele ressuscitou e ele está sentado à direita de Deus Pai. Esse é o Deus que nós servimos. E à medida que nós recebemos não só uma viva esperança, nós recebemos também uma herança, que ela é imperecível, pura e imaculada. Ela é imperecível porque a imperecibilidade, ela nos traz ao pensamento algo que não perece, que não apodrece, que não vai se deteriorar com o tempo. Essa é a herança que nós recebemos. É uma herança eterna. O tempo não vai acabar com a nossa herança. Ela é pura porque ela é limpa. Ela não é contaminada por mais nada e ela não pode ser corrompida, nem pelo pecado. E ela é imaculada. E quando ele fala de imaculada, essa palavra usada aqui no grego, ela se aplica principalmente às flores. Porque é uma herança imaculada, essa herança ela não vai murchar, mas ela vai permanecer sempre no seu frescor, linda, vistosa, com um belo aroma. Essa é a nossa herança. E nós recebemos essa herança de que forma? Por causa da ressurreição de Jesus. É o que nós vemos no verso 3, na parte B. É por causa da ressurreição de Jesus. Se Jesus tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, em vão
Em vão seria esse momento que nós temos de compartilhar a palavra. Se ele não tivesse ressuscitado, em vão seria a nossa esperança. A nossa esperança seria uma esperança morta. E não haveria uma regeneração para nós, não haveria um novo nascimento se Jesus não tivesse ressuscitado. E à medida que nós recebemos isso por meio da ressurreição de Jesus, nós também recebemos por meio da fé. Porque ele fala isso para nós. Aí no verso 5, é por meio da fé. E a fé, como nós vemos em Hebreus 11, verso 1 e 2, diz que ela nos mostra a realidade daquilo que nós esperamos. E nos dá a convicção de coisas que nós ainda não vemos. E pela fé, pessoas em tempos passados alcançaram a aprovação. E nós hoje estamos sendo provados, dia após dia. E essa aprovação, ela vem a cada um de nós para colocar em dúvida a nossa salvação. Quantas vezes eu já não ouvi de gente dizer assim: ai pastor, eu não posso fazer tal coisa porque senão vou perder a minha salvação. Ai pastor, será que eu sou salvo? São questões às vezes que vêm ao coração. E vem também ao coração dos eleitos, dos escolhidos por Deus. E aí eu te digo, nas palavras do apóstolo Pedro, no verso 5, ele nos dá a garantia da nossa salvação. Por quê? Porque a nossa salvação, a nossa viva esperança está com Ele, está guardada por Deus. A nossa viva esperança, a nossa salvação é uma garantia do próprio Deus, porque ela é a nossa apropriação dessa salvação, ela vem por meio da fé, e a fé é o Senhor quem coloca em nós. Até para ter fé em Deus, é Ele quem coloca a fé em nós. E ela vai ser consumada na volta de Jesus, na segunda vinda de Jesus. Quando chegar os últimos tempos, e os últimos tempos, amados, são tempos difíceis, porque se eles não fossem abreviados, até os escolhidos abandonariam a fé. E quando fala de abandonar a fé, nós falamos da palavra apostasia. Apostasia nós entendemos apenas como largar, deixar de vir para a igreja, largar Jesus, né? Mas apostasia, a palavra no seu contexto mais profundo, ela traz para nós que não é só as pessoas que saem da igreja que são chamadas de apóstatas, mas também aquelas que vivem uma religião ou um cristianismo de acordo com o seu entendimento e não de acordo com a orientação de Deus bíblica. Se você vive uma religião cristã, se você vive o cristianismo do seu jeito, eu vou quando eu quero à igreja, eu não vou ler a Bíblia todos os dias porque é cansativo, eu não gosto muito de orar também porque eu me sinto um bobo falando sozinho. Você está dentro de uma igreja, você faz parte de um hall de membros, você canta, você dá oferta, dá o dízimo, você ouve mensagem, você chora, você se emociona, mas será que você realmente compreendeu o chamado de Jesus? Você realmente submeteu à vontade do Pai? Você está realmente prestando um culto de acordo com o que Jesus espera que você preste? Ou você quer fazer um culto do jeito que você quer fazer? Porque existe a forma de cultuar a Deus e Deus expressa claramente na sua palavra. E existe a forma como nós queremos fazer. Sabe para que a gente possa compreender de repente de uma forma melhor? Quando você vai fazer faxina na sua casa, aí a mãe fala assim: é para fazer uma faxina direitinho, limpar cada canto e tal, tem que levantar os móveis, tirar móvel do lugar, tirar as coisas, limpar bonitinho e tal. Tá bom, beleza, tudo bem. E aí você começa a fazer aquela faxina. Aí você você começa bem. Aí depois você já vai cansando. Aí você já não tá mais varrendo embaixo de onde deveria varrer. Você já não está mais juntando lixo como deveria juntar. Aí você começa a jogar lixo para debaixo das coisas. Porque você já não está limpando embaixo mesmo, né? Aí tem aquele objeto que você tinha que levantar ele, limpar o objeto e limpar a superfície onde ele está. Mas aí você faz o quê? Você só passa do lado. Você passa o pano do lado só. Isso é viver uma religião do nosso jeito. Isso é servir a Jesus do nosso jeito. Jesus nos diz que Ele não quer sacrifícios, Ele quer misericórdia. Ele quer de nós o quê? Uma transformação de mente, para que a partir disso nós possamos prestar um culto realmente racional, vivo, santo e agradável ao Senhor.
É o tipo de culto que Deus espera de nós. Deus espera um culto de nós onde nós acolhamos os órfãos, as viúvas, os necessitados. Deus espera que nós tenhamos compaixão do nosso irmão, tenhamos compaixão do próximo, que possamos estender ao outro a ajuda que nós podemos estender. Não é do nosso jeito, mas é do jeito dele. E isso é quando ele fala da questão da apostasia. E nesses tempos que vivemos, irmãos, muitas pessoas têm procurado viver uma religião do seu jeito. Muitas pessoas têm abandonado os momentos de comunhão porque estão sendo virtuais. Então, virtual eu não quero. Então não participam de reuniões de oração, não participam de estudos bíblicos, não participam de alguns cultos que são apenas e exclusivamente virtuais, porque às vezes a igreja é grande e não dá para reunir todo mundo. E à medida que essa pessoa deixa de participar e vive uma religião à la carte, uma religião self-service, escolhendo quando, como e onde ela vai prestar um culto a Deus, ela vai se enfraquecendo. Ela vai enfraquecendo no seu amor por Jesus. Ela vai enfraquecendo a ação do Espírito Santo na sua vida, porque ela vai dando vazão aos seus desejos e às suas vontades, e a sua carne vai tomando conta da sua disposição. E ela não tem mais uma disposição para servir a Deus, mas uma disposição para servir a ela mesma. E nós somos salvos, inclusive de servir a nós mesmos. A salvação também contempla a salvação de nós mesmos, dessa carnalidade, desse sistema mundano que nós vivemos, da ação do diabo sobre nós. Então nós precisamos compreender isso, irmãos. E quando ele fala dessa questão a partir do verso 6, ele vai falar sobre os dias em que vivemos, sobre os sofrimentos. Ele pede o quê? Que nós nos alegremos com isso. Nós temos que nos alegrar com a salvação que nós já recebemos. Porque ele está falando que nós já fomos escolhidos, nós já fomos regenerados, nós já fomos... Ele está falando no passado. Então hoje o que eu tenho que fazer? Eu preciso me alegrar nessa salvação que eu já tenho. A alegria do Senhor é a nossa força. Essa alegria é um fruto do Espírito lá de Gálatas 5:22. A alegria é um dos frutos que é produzido em nós pelo Espírito Santo. E nós somos chamados a nos alegrar. Porque à medida que nós passamos por grandes dificuldades, as dificuldades elas nos ensinam. Nós somos... as lutas e provações, elas são grandes professores nas nossas vidas. Nós aprendemos, o sofrimento e a dor, ela é pedagógica na nossa vida, porque ela nos leva a um deserto onde nós somos levados a sermos provados na motivação do nosso coração. Os sofrimentos, eles nos levam a amadurecer, porque muitas vezes é fácil a gente dizer que serve a Jesus no oba-oba, mas quando a gente descobre para onde que Jesus está caminhando, muitos abandonam Jesus. Quando descobrem que a caminhada de Jesus é para a cruz, não, para a cruz não, Jesus. Até esse negócio de fazer milagre é legal, de expulsar demônio é interessante, até de estudar a palavra é bom, mas cruz não. Aquele que segue Jesus tem que tomar a sua cruz. Tem que acolher o sofrimento. Entender que o sofrimento ele vai nos levar a um amadurecimento. Porque ele molda o nosso caráter para que nós possamos nos parecer mais com Jesus. E ele nos revela se a nossa fé é realmente verdadeira. Nós precisamos entender que Deus está conosco nos dias bons e nos dias ruins. Ele não nos abandonou em momento nenhum. E à medida que essa provação ela vai se intensificando na nossa vida, como é que a gente faz para exercitar esta alegria? Pedro ele fala para nós, aí no verso 8, embora vocês não o tenham visto, vocês o amam. E ainda que não o vejam agora, creem nele e regozijam-se de alegria inexprimível e gloriosa, pois estão alcançando o alvo da sua fé, a sua salvação. Como é que a gente exercita a alegria? Amando Jesus, crendo nele e nos alegrando em Cristo. É assim que nós exercitamos. Quando você não quer cantar, é nesse momento que você glorifica a Deus, quando você canta. Quando as dores são profundas, são difíceis. Quando você chega, eu não queria nem ouvir a palavra, eu não queria ir, eu não queria cantar. E aí você vence todos esses desejos da sua carne para louvar a Deus, para adorá-lo. Você recebe o derramar do Espírito, o agir do Espírito de uma forma diferente. Esse Espírito fortalece a alegria da salvação no seu coração.
Os profetas queriam, verso 10 aí vai dizer que os profetas queriam saber quando Jesus ia vir, como que seria esse sofrimento, né? E quando que haveria de receber, o povo todo receber o Espírito Santo. Porque no Antigo Testamento os profetas recebiam uma porção do Espírito para uma determinada função ou atividade, e aí depois que eles faziam aquilo, o Espírito era retirado deles. Então o desejo deles era saber quando que Jesus, o Messias, haveria de vir. Esse derramamento do Espírito, por exemplo, que Joel fala, quando que ele haveria de conhecer, de acontecer? Eles tentavam, buscavam, mas aí o que era revelado a eles, que aquilo não era para o tempo deles, mas para o nosso tempo, para tempos futuros. E nós recebemos o Espírito Santo. Quantos profetas existiram no Antigo Testamento que queriam ter o Espírito Santo habitando neles diariamente, constantemente, e não puderam, porque não era assim que acontecia. E hoje nós temos o privilégio de ter o Espírito, de ser morada do Espírito Santo, de ser habitação do Espírito Santo. E sem contar que as boas novas. Hoje você entendeu do que nós fomos salvos, para que nós fomos salvos. E imagina que isso era um desejo tremendo dos anjos. Os anjos gostariam de levar as boas novas. Eles servem, eles nos ajudam, nos protegem, eles nos conduzem em muitos momentos, mas eles gostariam demais de poder anunciar as boas novas, de poder pregar Jesus Cristo às pessoas, mas essa é uma responsabilidade minha e sua. É o nosso chamado enquanto filhos e filhas de Deus, enquanto corpo de Cristo nesta terra, de levar às pessoas as boas novas. Porque se você lê em Efésios 3:10, diz assim, o plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, ou seja, era mostrar aos anjos, por meio da igreja, as muitas formas da sabedoria divina. Nós, como igreja, temos essa responsabilidade de anunciar até aos anjos. Eles vão saber sobre a salvação de Cristo, sobre as boas novas de Cristo através do ser humano, através da igreja de Cristo. Então, amados, essa foi uma carta que foi escrita para mim, para você, para nós, filhos e filhas de Deus, que vivemos hoje, em meio a uma pandemia onde milhões e milhões de pessoas estão morrendo todos os dias. Enquanto nós compartilhamos desta mensagem, quantas pessoas não perderão a vida hoje? Só hoje, nesse momento. Nesses 40 e 45 minutos aí que nós temos de ministração, quantas pessoas não perderam a sua vida? Quantas pessoas não perderam a oportunidade de ouvir sobre a boa nova de Jesus Cristo? Então nós temos essa responsabilidade de levar essas boas novas como um testemunho, né, da luta que nós enfrentamos, porque as dificuldades que nós travamos todos os dias, nós precisamos entender que todas as batalhas elas são preenchidas por lutas. E nós enfrentamos lutas constantes, lutas externas e lutas internas. E nós precisamos buscar força no Senhor. A alegria da salvação é a nossa força, nos lembrar que nós já fomos escolhidos, nós já fomos regenerados, e quando a gente entende isso, guarda isso no seu coração. Essa carta foi escrita para mim, para você, para nós, para a gente não esquecer dessas coisas, que nós já fomos escolhidos, é uma coisa que já foi feita, nós já fomos escolhidos para sermos iguais a Jesus, para ser restaurada a imagem e a semelhança de Cristo em cada um de nós. Nós já fomos chamados para obediência à palavra de Deus e para anunciar as boas novas de salvação de Jesus, para reconciliar pessoas com Ele. Nós já fomos regenerados, nós já tivemos um novo nascimento, a fim de receber um novo coração, uma nova mente, uma nova disposição para servir ao Senhor. E hoje nós somos peregrinos nessa terra, estamos de passagem, somos estrangeiros aqui. Lembra das bem-aventuranças de Mateus capítulo 5? Bem-aventurado ou macário. O macário ou bem-aventurado, ele é o peregrino, que ele está em caminhada constante para o reino celestial. E à medida que ele vai caminhando, ele vai estendendo o reino
com o anúncio da mensagem, com o lançamento da semente de vida, anunciando às pessoas que esta nossa caminhada é para a vida eterna e não para a morte eterna, chamando muitas pessoas a nos seguirem. Hoje nós somos enviados a esse anúncio, que é tão importante, anunciar as boas novas. Não foi isso que Pedro falou aqui? Anunciar a salvação, as boas novas, levando amor, paz, estendendo a graça e a misericórdia que nós recebemos a outras pessoas, porque teve um tempo em que eu e você, nós também estávamos perdidos, e nós fomos encontrados por Jesus. E no futuro, nós vamos desfrutar da herança, lembra da herança? Imperecível, pura e imaculada. E é certeza porque ela está guardada com o Pai, que vai ser revelada a nós na volta de Jesus. E nós vamos, quando Jesus voltar, desfrutar de uma plena, completa salvação, onde nós seremos livres eternamente da presença do pecado. Que o Senhor, Ele continue a falar ao nosso coração, não só hoje, agora, mas no decorrer desta semana, sobre salvação. É graça de Deus, favor imerecido. Graça a gente não explica, a gente recebe e agradece. Vamos orar ao Senhor em agradecimento, aquilo que nós já recebemos. Eu te convido a curvar a sua fronte nessa hora e orar comigo. Pai querido, santo e misericordioso, somos gratos ao Senhor por tamanha e tão grande salvação, misericórdia e graça nas nossas vidas. Nós muitas vezes não compreendemos, Senhor, do que nós somos salvos, mas hoje o Senhor nos exemplificou, ó Pai, nos mostrou. Nós somos salvos da escravidão, do pecado, deste mundo corrompido, desse sistema maligno, da nossa carne que busca tomar poder sobre nós e nos afastar da Tua presença, nos levando de volta aos grilhões, às algemas do pecado que nos conduzem à morte eterna. Nós somos salvos da morte eterna, nós somos salvos, ó Senhor, da ira vindoura, para que possamos desfrutar do amor, da presença e da intimidade do Senhor eternamente. E hoje, Senhor, nós pedimos em nome de Jesus, nos ajuda a enfrentar as nossas lutas diárias, a fim de que o Teu nome seja glorificado em nós, que nós possamos entender que as lutas, as dificuldades, o sofrimento, a dor, fazem parte da graça do Senhor. Assim como o ouro, ele é purificado, Senhor, pelo fogo, a nossa fé também precisa ser purificada pelas provações e sofrimentos. Nos ajuda a resistir, Senhor. Que esta fé ela venha realmente a desenvolver-se à medida que enfrentamos mais e mais dificuldades e sofrimentos, para que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas. Que o Teu amor, Pai de misericórdias, que a graça de Jesus Cristo e a consolação, a comunhão do Espírito Santo seja conosco hoje e no decorrer desta semana, para que o Teu nome seja glorificado em nós e através de nós. Assim nós oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja e nos conduza em meio do vale da sombra e da morte, para que possamos manifestar a luz do Evangelho, a graça que recebemos, a misericórdia e o amor de Deus, para a manifestação do poder do Senhor em nós. Amém.